Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos ver mais uma figura de linguagem, no caso a metonímia. Se você não viu os dois vídeos anteriores da série, o vídeo sobre semântica e o vídeo sobre a figura da metáfora, vale a pena ver, basta clicar no link aqui embaixo na legenda do vídeo, certo? Bom, mas só para a gente retomar então alguns conceitos, o uso figurado da linguagem é o uso das palavras, da ordem entre elas, do sentido delas, para gerar um discurso poético ou produzir um discurso retórico, claro e convincente. No caso da metonímia, nós temos uma figura de sentido, é uma das espécies de figura de linguagem. Nas figuras de sentido, nós temos um deslocamento ou uma alteração do sentido mais geral da palavra, aquele sentido dicionarizado, para um sentido novo, né, mais específico. E esse sentido é ditado pelo contexto do discurso. Então, essa é a figura de sentido. Então, mas a gente pode perguntar, né, o que é então a metonímia, já que ela é uma figura de sentido, mas que tipo de figura de sentido é a metonímia? Para a gente entender isso melhor, vamos pegar um exemplo e aí depois a gente conceitua. Então, nós temos, por exemplo, o primeiro verso do poema Os Lusíadas, de Luís de Camões, que começa assim então: as armas e os barões assinalados. Olha só, as armas aqui está indicando não propriamente armas, mas os feitos militares que vão ser narrados no poema, os feitos de guerra dos heróis que esse poema canta. Então, as armas, justamente porque elas são um instrumento utilizado para a guerra, elas estão sendo usadas para indicar a própria ação, né? A ação própria que é realizada com as armas, os feitos de guerra, os feitos militares. Então, isso é um exemplo de metonímia. Na metonímia, então, nós temos uma ampliação do sentido da palavra para indicar um objeto ou uma realidade que tem uma relação direta com o objeto daquela palavra. Quer dizer, ele tem uma proximidade ou continuidade com aquele objeto, como as armas têm com os feitos militares, certo? E o que vai indicar essa relação do objeto indicado pela palavra com os objetos próximos ou contínuos ou relacionados diretamente com ele? O contexto do discurso, né? Então, é o contexto que vai nos indicar qual é o significado que está sendo ampliado ali, né? Deslocado naquela metonímia. Então, para ficar mais claro esse conceito, vamos pegar alguns outros exemplos, então, de uso metonímico. Então, nós temos a frase: no banquete ele bebeu 8 taças. Olha só, quando dizemos isso, beber 8 taças, nós queremos indicar o quê? Que foi bebido o líquido que se encontrava na taça, né? Então aqui a proximidade ou continuidade é entre a taça que contém o líquido e o próprio líquido. Então é uma continuidade entre o continente, aquilo que contém algo, e aquilo que é conteúdo, contido, né, por essa taça, no caso, o líquido. É essa continuidade que tem. E todos nós entendemos, né? Nós dissemos: eu vou beber 2 copos d'água, eu vou comer 2 pratos hoje, né? Etc. Isso nós estamos fazendo uso da linguagem metonímica. Um outro exemplo: Sócrates bebeu sua morte. Olha só. Então, Sócrates, historicamente, foi condenado à morte por ingestão de um veneno. Então, aqui a morte está relacionada diretamente com o veneno no contexto. A morte é o efeito de tomar o veneno. Então, nós estamos dizendo, quando nós dizemos que Sócrates bebeu sua morte, nós queremos dizer que ele bebeu o veneno que causou sua morte. Nós estamos indicando com o efeito morte a causa, veneno. Então, essa relação também é direta. É uma relação causal. Nós temos aqui, então, o uso metonímico. Um outro exemplo: Aquiles lutou contra Troia. Isto é, Aquiles lutou contra os soldados que eram habitantes, cidadãos da cidade de Troia. Estamos tomando o nome de um lugar, de uma cidade, por alguns habitantes daquele lugar, os habitantes que defendem militarmente aquele lugar. Mais um uso contínuo aqui, ampliação da palavra, né, com uma realidade que está próxima dela. Um outro exemplo: aquela era a espada mais afiada do mundo. Olha só, o que era afiado? Não era a espada mesmo, mas era a lâmina da espada. A espada é composta de várias partes, dentre elas a lâmina. Então nós estamos tomando aqui o corte, a lâmina da espada, né,
indicado pelo próprio nome espada. Quer dizer, nós estamos tomando o objeto todo, espada, para indicar uma parte dele, isto é, sua lâmina, seu corte. Então, pessoal, só para finalizar, a gente pode agora pensar na diferença entre a metáfora, que nós comentamos no vídeo anterior, e a metonímia. A metáfora, então, é a ampliação do sentido de uma palavra, tomando algum elemento comum entre a realidade que aquela palavra indica, em geral, e a realidade que se quer indicar, a realidade que a gente quer ampliar para aquela palavra também servir para ela. Tá? Tem um elemento comum entre os dois. A gente explicou isso em detalhes no vídeo anterior. Já na metonímia, essa ampliação do sentido da palavra se dá porque a realidade indicada pela própria palavra, em geral, ela tem alguma proximidade, alguma continuidade com a realidade que se quer indicar, né? Com que se quer ampliar o sentido da palavra usada, como nós vimos aqui nos exemplos, certo? É essa a diferença entre a metáfora e a metonímia.